Porque Olavo de Carvalho vive na sua obra e nos seus alunos. E a sua obra fala. Fala não, ruge como um leão, né? Alô galera do Bíblia, Livros e Café, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é Olavo de Carvalho no dentista. Subtítulo: um dentista idiota versus um filósofo muito vivo. O vídeo de hoje foi inspirado em um capítulo de Aristóteles em Nova Perspectiva, que fala sobre Aristóteles no dentista. Um filósofo muito vivo, em homenagem ao nosso queridíssimo mestre Olavo de Carvalho, que ainda vive em nossos corações e nosso intelecto. E um dentista idiota, em homenagem ao nosso querido Carlos Nogueira, que outrora eu nutria grande admiração por ele. Porém, ao falar absurdo sobre a teoria dos quatro discursos de Aristóteles, né? E depois de ser avisado por mim, Rosenberg Santos e outras pessoas mais, de que ele estava completamente errado na sua análise da teoria dos quatro discursos, ele nos ignorou. Então pensava eu que ele tinha cometido aqueles erros por mero desleixo, falta de revisão, descuido, mas como insistiu no erro, em vez de revisar ou se retratar, que era o que deveria ser feito, continuou errando e sustentando seus absurdos. Então, é isso. É um cara que não merece confiança e nem o respeito que eu nutria por ele, né? E que muitos de nós nutrimos por ele, porque não tem honestidade intelectual. E o que é honestidade intelectual, professor Olavo? O que é honestidade intelectual? Olha, é você não fingir que sabe o que não sabe e que você não sabe aquilo que você sabe. Então, por que Carlos Nogueira é o dentista idiota, né? E por que o título é Olavo de Carvalho no dentista? Então é inspirado aqui num capítulo deste livro aqui, né? Aristóteles no dentista, né? Em que o Olavo de Carvalho fala que antes de publicar esse livro, ele mandou os seus escritos para serem publicados na revista Ciência Hoje, né? E como não havia resposta, né? Passou um ano e não mandavam resposta, ele resolveu publicá-lo, né? Em forma de livro. E eles que, por coincidência, no mesmo dia mandaram uma carta respondendo. E a resposta veio o seguinte, ó: no mesmo dia, mera coincidência ou sincronismo junguiano, sei lá, encontrei na portaria do meu prédio um envelope da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciência, com a devolução dos originais e aviso de que o artigo fora rejeitado pelo comitê de editores e a sugestão de que, sendo trabalho sobre educação em odontologia, sim, isso mesmo, odontologia, encontraria melhor acolhida numa revista especializada. O Olavo de Carvalho manda sua teoria dos quatro discursos para ser publicada na revista Ciência Hoje. Os caras rejeitam. Por que não? Porque o trabalho era em educação e odontologia. Aí eu falo, pô, que diabo é isso, pô? Os caras tão malucos, a odontologia não tem nada a ver. Tá vendo que eu não vou? Se quiser, vá. Vá pra lá, vá cuidar dos seus dentinhos, vá. Eu aqui não vou. Aí os caras botaram a culpa em quê? Na pobre de uma tal de datilógrafa. Se essa datilógrafa existiu ou não, não sabemos. Sabemos que ela serviu de bode expiatório para o erro gravíssimo, né? Então aparecem aí duas pessoas aí rebatendo, tentando refutar a teoria dos quatro discursos e falando cada asneira, cada bobeira. E o Olavo vai destruindo argumento por argumento, erro por cima de erro. E o Olavo, ei, pô, aí foi culpa de vocês, não foi culpa da datilógrafa, não foi? Então todo erro aí só, eita, essa datilógrafa, viu? Então a datilógrafa servia como bode expiatório. Só que o nosso Carlos Nogueira não tem esse subterfúgio. A datilógrafa é ele mesmo. Um dentista idiota, né? Por que idiota? Nosso querido Carlos Nogueira é um verdadeiro idiota, né? Não um termo pejorativo, mas um termo descritivo. Como fala aqui o professor Olavo no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Mas o que é um idiota? Não é a idiotice de Carlos Nogueira. Então o próprio Olavo fala aqui:
Em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotes, de onde veio o termo idiota, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Um amigo meu, Max Marx, me falou outra definição de idiota. Então eu fui pesquisar em alguns dicionários de grego acerca do termo, Ele disse que idios significa o mesmo, isso é verdade, de onde vem a palavra idiosincrasia, e otos significa ouvido, de onde vem a palavra otorrino, otite, otoscópio. Então, idios, si mesmo, otos, ouvido. Então, idiota é aquele que só ouve a si mesmo. Idios, otos. O professor Carlos Nogueira se mostrou um verdadeiro dentista idiota ali, porque só ouve a si mesmo. Ele vai refutar a teoria do professor Olavo de Carvalho sem nunca ter lido este livro, Será que ele realmente leu? Se leu, não revisou, esqueceu e comete erros absurdos ali, Então, professor Carlos Nogueira, escute o meu conselho, estude a obra do professor Olavo antes de criticá-la, porque você não sabe da teoria dos 4 discursos absolutamente nada. Se você não quer seguir o meu conselho, siga pelo menos o conselho do sábio rei Salomão, escritor dos Provérbios. Provérbio 17, 27, 28 e 18, versículo 2. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Versículo 28. Até o insensato, o tolo, o idiota, o lucifero aqui, o burro, não passa por sábio, ficando calado, professor Carlos Nogueira. Aprenda com esse rapazinho aqui, O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Mas como diria nosso querido Falcão, Mas se ficar calado, qualquer imbecil passa por inteligente. Pois se ficar calado, qualquer imbecil passa por inteligente. A teoria foi exposta dele, foi refutada, foi avisado. Professor Carlos Nogueira, você está totalmente errado isso aí que você falou. E ele sustentou e conhece a teoria do Olavo. Um rústico que solta à torta direita acusações sem saber sequer o que está dizendo e sem sequer conhecer a obra do outro. Quando eu me embato com Olavo de Carvalho, eu li toda a obra de Olavo de Carvalho, tenho-a toda aqui. Sei do que estou falando. Será que realmente conhece? Será? Será que realmente tem honestidade intelectual? Ou será que não? O professor Carlos Nogueira já levou uma surra grande do professor Olavo aí, quando o Olavo era vivo. Aí não, o Olavo faleceu, morreu. Agora eu vou bater nesse gatinho morto aí, Esse meu amigo, eu tenho uma novidade muito interessante para você. Já dizia o próprio Olavo de Carvalho neste livro aqui, que você disse que leu. Antes de você tentar bater num gato morto, certifique-se primeiro de que ele, em vez de ser um gato, é um leão. E em vez de estar morto, é um leão vivo. Então, em vez de um gato morto, você está tentando bater no leão vivo e está apanhando, meu filho. Por quê? Porque Olavo de Carvalho vive na sua obra e nos seus alunos. E a sua obra fala. Fala não, ruge como um leão, Então, você quer ser o dentistazinho que quer examinar os dentes do leão? Você vai ser devorado, meu filho! Ora, Carlos Nogueira! Você vai ser devorado. Então, professor Carlos Nogueira, em vez de você se ensoberbecer e dizer que é conhecedor da obra de Olavo de Carvalho e falar abobrinhas acerca da teoria dos 4 discursos, baixa a crista, seja humilde e ouça o conselho do mestre aqui, Olavo de Carvalho. Ouça aí, professor. Olavo de Carvalho está falando de viva voz aos seus ouvidos. Isso aqui é para você, para nós também, mas principalmente para você. Página 128 e página 129 deste livro. Se ele se sentir humilhado ao ler minhas palavras, sorte dele. A vergonha, dizia Nietzsche, é a mãe do aprendizado. Mas será que você vai ter vergonha de ter falado esse monte de abobrinha? Duvido, A sua dura cerviz não lhe deixará baixar a crista e se retratar dos seus erros
e pedir desculpas em público a Olavo de Carvalho. E no dentista... A primeira falha é que deveriam ser, antes de mais nada, 5. Tá? Acompanhando a sua mesma classificação: mito, poética, retórica, dialética, lógica e ciência. O que é óbvio. Ou seja, é o discurso que vai da física de Aristóteles à metafísica. Tá? Ele não se confunde com a lógica, senão que a lógica é propedêutica a ele. Este é o primeiro defeito. Então, meu filho, você acha que Olavo de Carvalho é tão burro a ponto de não ter pensado na possibilidade da existência de um quinto discurso de Aristóteles? Meu filho, o Olavo pensou nisso aí, colocou aqui neste livro e já desmantelou essa hipótese absurda que você coloca aí como se fosse a refutação da teoria do Olavo. Se você tem todos os livros, pois pega esse livro aqui, abra na página 36, que tem a resposta a essa sua objeção. Se existisse um quinto discurso de Aristóteles, ele se chamaria metafísica, mas esse discurso não existe, né? Não seria um tal discurso chamado ciência, que vai desde a física de Aristóteles até a metafísica, não. Mas, para a gente entender essa página 36, professor Carlos Nogueira, você tem que voltar lá à página 22. Essa ideia da teoria dos 4 discursos pode ser resumida em uma frase: o discurso humano é uma potência única. O discurso humano é uma potência única que se atualiza de 4 maneiras diversas: a poética, a retórica, a dialética e a analítica, lógica. Então, você que é conhecedor, né, da teoria aristotélica do ato e potência, né, vai entender muito bem. Página 29. As 4 ciências do discurso tratam de 4 maneiras pelas quais o homem pode, pela palavra, influenciar a mente de outro homem ou a sua própria. As 4 modalidades de discurso caracterizam por seus respectivos níveis de credibilidade. São níveis de credibilidade: poético possível, retórico verossímil, dialético provável e lógico-analítico certeza apodíctica ou certeza absoluta. Que grau de credibilidade seria maior do que a certeza absoluta, professor Carlos Nogueira, nesse tal quinto discurso? Mas o Olavo já levantou essa hipótese e ele mesmo já a destruiu. 4 discursos chamaria-se metafísica. Diz ele aqui na página 36. Aristóteles compara com efeito a reflexão filosófica à atividade autocognoscitiva de um Deus, que consiste fundamentalmente em autoconsciência. O cume da reflexão filosófica que coroa o edifício da cultura é com efeito gnosis gnosios, o conhecimento do conhecimento. Ora, este se perfaz tão somente no instante em que a reflexão abarca recapitulativamente a sua trajetória completa, isto é, no momento em que, tendo alcançado a esfera da razão científica, ou discurso lógico-analítico, né, da certeza apodíctica, ela compreende a unidade dos 4 discursos através dos quais se elevou progressivamente até esse ponto. Então, a reflexão filosófica que abarca desde o início lá até o fim na trajetória dos 4 discursos, né? Aí ela está preparada para passar da ciência ou filosofia à sabedoria, para ingressar na metafísica. Suposto quinto discurso seria esse, que Aristóteles, como bem frisou Pierre Albenck, prepara, mas não realiza por completo, já que o reino dela não é deste mundo. Ou seja, o tal discurso metafísico é uma potência que não se atualiza. Então, se não se atualiza, não é um discurso de Aristóteles, meu filho. A teoria dos 4 discursos é, nesse sentido, o começo e o término da filosofia de Aristóteles. Para além dela, não há mais saber, propriamente dito. Há somente a ciência que se busca, a aspiração do conhecimento supremo,
da Sofia, cuja posse assinalaria ao mesmo tempo a realização e o fim da filosofia. Bonito, não? Então, a metafísica, ou tal discurso metafísico, quinto discurso de Aristóteles, é uma potência que não se atualiza, é uma busca incessante que nunca se chega ao fim. Há somente a ciência da busca, a aspiração do conhecimento supremo, da Sofia. Então, Olavo faleceu, não tive a oportunidade de perguntar a ele, não sei se tem em algum outro escrito, vídeo ou aula a explicação deste ponto. Quando é que a potência do tal quinto discurso, chamado metafísica, se atualizaria? A pergunta que eu faria para ele era essa. O tal quinto discurso, chamado metafísica, que não pode ser chamado discurso porque não se atualiza nesta vida, será que ele se atualizaria na outra vida? Quando os bem-aventurados têm a posse da visão beatífica, da essência divina, em que vemos Deus face a face, em que temos a iluminação do intelecto, como falava Santo Tomás de Aquino. Então será que na outra vida esse quinto discurso irá se atualizar e se efetivará como verdadeiro discurso? Então, professor Carlos Nogueira, essa seria a minha pergunta ao professor Olavo de Carvalho, né? Chegaremos ao quinto discurso de Aristóteles na visão beatífica. Por quê? Para além dos 4 discursos, não há mais saber propriamente dito. Há somente a ciência que se busca, a aspiração do conhecimento supremo, da Sofia. Esse conhecimento supremo não seria outra coisa senão o próprio Deus. A visão beatífica da essência de Deus. Então, pessoal, para eliminar qualquer vestígio de uma possibilidade de um quinto discurso de Aristóteles, o que é absurdo, o Olavo de Carvalho fala aqui da página 96 até a página 100, né, a relação entre as faculdades cognitivas de Platão, descritas ali na alegoria da linha, né, ou a metáfora da linha, que vem logo depois da metáfora do Sol, no livro 6 da República, e antes do mito da caverna, no livro 7 da República, né? Em que Platão ali vai falar algumas coisas interessantes que não dá para falar aqui, porque seria muito complicado. Eu quero falar no curso que vou ministrar sobre a teoria dos 4 discursos de Aristóteles. Então aguardem o curso que a gente vai tratar sobre o tema pormenorizadamente. Mas o Olavo fala da relação entre a teoria cognitiva de Platão e os 4 discursos de Aristóteles, né? Então ele fala aqui das faculdades cognitivas de Platão, né? Faculdade imaginativa corresponde ao discurso poético, faculdade de crer corresponde ao discurso retórico, faculdade do pensamento corresponde ao discurso dialético, faculdade da intuição intelectual corresponde ao discurso analítico, né? E os objetos do conhecimento platônico, né, que corresponderiam aos 4 discursos de Aristóteles, seriam as imagens, corresponderiam ao poético, as entidades vivas, que corresponderiam ao discurso dialético, o da ciência, e as entidades matemáticas, que corresponderia ao discurso analítico, né? E os princípios e modelos supremos, que alguém poderia dizer, não, olha, está aí o quinto discurso. Não. Então o Olavo fala que o arcai, a página 98, ou princípios supremos, não são, do sistema aristotélico, objetos de discurso nenhum, mas de um conhecimento intuitivo auto-evidente. Então, um conhecimento intuitivo auto-evidente. Talvez tenha correspondência com a teoria do conhecimento por presença do Olavo, ou então os primeiros princípios que não podem ser questionados, né? Como o princípio de identidade, né? O princípio da não contradição. Então, não fazem parte dos 4 discursos, nem seriam um quinto discurso. Então, pessoal, vocês teriam coragem de ser atendidos por um dentista filosófico, né? O dentista intelectual desse naipe aí, né?
o cara que não tem honestidade intelectual nas pequenas coisas. É um livrinho de 100 e poucas páginas. Então, imagine aqueles autores que a gente não tem conhecimento, cara, que são autores mais espinhosos, né, que pouca gente tem conhecimento. Se o cara tenta enganar a gente nas pequenas coisas, será que não vai enganar nas grandes, né? E aí? Tem gente que paga pra assistir curso de um cara desse, né, cara? Vocês teriam coragem de pagar? Entrar num consultório filosófico desses aí? Eu não, né? Pois eu prefiro ficar banguelo, que os dentes caiam tudinho, do que ser atendido naquele consultório fuleiragem. E comigo é assim, dentista fuleiragem que fala do meu dente não procedeu, a tesoura comeu!